meus lindões! Começando a segunda aula de poder legislativo. Nessa aula, nós vamos focar no processo legislativo, que é o processo de criação das leis, e a segunda função típica do poder legislativo. Já vimos a primeira função típica, que é fiscalizar, na aula anterior, né? Agora, vamos dar continuidade com o processo legislativo. Essa é uma parte um pouco mais complicada, gente, para entender. Até porque ela é muito teórica, então você fica ligado, presta atenção, se concentra aqui, porque são muitos detalhes, e a Fundatec gosta bastante dessa parte para fazer as suas questões na prova, tá? Ao final, faremos aquela bateria de questões esperta, abordando todo o conteúdo trabalhado nessas duas aulas de poder legislativo. Vamos começar então? Fazer a nossa transição de tela. Maravilha. Começando a nossa aula de poder legislativo, processo legislativo, é o que nós vamos trabalhar agora, tá? Por isso, aula de poder legislativo 2. Queridos, o que é o processo legislativo? O processo legislativo, como função típica do poder legislativo, é o processo de criação de leis, processo de criação de normas. Nós temos várias normas no Estado de Direito, né? Que são aquelas normas que vão regulamentar as ações, as atividades, e por isso elas precisam ser elaboradas por um órgão competente, que no caso do Brasil é o Poder Legislativo. A Constituição Federal traz uma lista de normas que serão elaboradas pelo Congresso Nacional como órgão do Legislativo da União, e são normas que serão aplicáveis aí a todo o nosso país. Não são todas as espécies normativas que o Congresso faz. Existem espécies normativas que são elaboradas de um nível, né, hierárquico ali um pouco diferente. Então, aquilo que nós vamos estudar são as chamadas espécies normativas primárias. Elas recebem este nome por quê? Porque elas derivam diretamente da Constituição Federal. Como eu disse, não são todas as normas que regulam a nossa vida, mas aqui são o foco do nosso estudo, aqui serão apenas as espécies primárias. E quem são elas, Daniel? Quais são essas espécies normativas primárias? Elas estão previstas no artigo 59 da Constituição. Essa lista já fica a dica, memorize, tá? Essas espécies normativas primárias são as normas que serão elaboradas pelo Congresso Nacional e que estão previstas aqui na Constituição. Então ela diz assim, ó: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Aí no parágrafo único, ele traz um conceito de lei complementar, dizendo que a lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Tá. São todas as normas que existem no Brasil? Não. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de uma portaria ou de uma instrução normativa, né? Então, existem outras espécies normativas. Essas outras espécies normativas que não estão nessa lista são chamadas espécies normativas secundárias, porque elas regulam ou derivam dessas espécies normativas primárias e não serão objeto do nosso estudo. Tá? O nosso estudo vai se concentrar nessas aqui. E nem todas, viu? Porque a Constituição mesmo não trouxe o processo legislativo de todas elas. Por exemplo, resoluções e decretos legislativos, nós não vamos encontrar nenhuma menção na Constituição sobre como elas são elaboradas. Essas são espécies normativas cujo processo legislativo está regulado nos regimentos internos das casas do Congresso Nacional. Então não serão também objetos do nosso estudo, tá? A gente vai me falar aqui sobre as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias apenas. Perfeito? Mas antes de entrarmos no processo legislativo propriamente dito, para que a gente possa aprender como é que elabora essas normas aí, eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês. Olhando essa lista que está aqui no artigo 59, pergunto, existe alguma hierarquia entre elas? Será que eu posso olhar para essas espécies normativas que estão aqui no 59 e falar assim, nossa, essa aqui é grandona, essa aqui é mais poderosa que todas as outras? Seria possível fazer isso? O que você me responde? Gente, absolutamente sim.
Existe aqui nessa lista uma espécie normativa que é superior e é hierarquicamente superior a todas as demais. E qual é essa espécie normativa, gente? As emendas à Constituição. E por que as emendas à Constituição são hierarquicamente superiores às demais espécies normativas? Porque as emendas à Constituição, elas foram criadas para alterar o texto da Constituição Federal. É a única espécie normativa aqui que é capaz de alterar o texto da Constituição. Por isso que é emenda constitucional. Tá? Ora, se uma emenda à Constituição tem a função, tem o papel, tem a missão de alterar a Constituição, então podemos dizer que ela está na mesma hierarquia da Constituição quando ela entra dentro do seu texto. Ou seja, dentro do direito brasileiro não há que se falar em hierarquia entre uma norma constitucional originária, que é aquela que estava no texto lá, aprovada em 88, e uma norma constitucional derivada, que é essa que entra depois. Tá? Não tem hierarquia entre elas. Uma vez que ambas estão dentro do texto constitucional, tudo é Constituição. Portanto, como o Brasil adota, né, a hierarquia com base nessa ideia de que a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico brasileiro, então podemos dizer que as emendas à Constituição são hierarquicamente superiores a todas as demais espécies normativas. Beleza? Anotou aí? Tá. Agora vamos esquecer as emendas à Constituição por um momento, tá? Então, vamos esquecer aqui, esquece aqui as emendas à Constituição, elas não existem, elas não estão mais aqui. Agora a pergunta é, olhando as outras espécies normativas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Olhando só para essas outras aí. Esquecendo a emenda, porque eu já sei que a emenda é superior às demais porque ela tem estatura da Constituição. Olhando para as outras, eu posso afirmar que existe hierarquia entre essas outras espécies normativas que estão previstas no artigo 59? O que você marcaria se isso caísse na tua prova? Gente, por mais incrível que possa parecer, não existe hierarquia entre as demais espécies normativas do artigo 59. Quando eu penso na emenda, emenda é hierarquicamente superior a todas as demais. Mas quando eu esqueço as emendas e olho apenas para as outras espécies normativas, não há como falar em hierarquia entre elas. Ou seja, todas as demais espécies normativas, com exceção das emendas, estão na mesma posição jurídica, na mesma hierarquia jurídica. Daniel, mas por que existem várias então, se todas estão na mesma posição jurídica? Não é porque existe hierarquia, existem várias porque a finalidade de cada uma delas é uma. Ou seja, a diferença entre as espécies normativas que nós vamos ver aqui agora está na sua utilidade, na sua função, naquilo que a Constituição disse que elas servem. Tá? Então, leis complementares e leis ordinárias servem para regulamentar normas constitucionais. Então, quando a gente está lendo a Constituição, que ele fala assim, regulado por lei. Pronto, lei complementar ou lei ordinária. Tá, Daniel, mas por que tem duas? Qual é a diferença? Gente, não tem hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. A diferença está na utilidade. A lei complementar, ela geralmente regula assuntos mais sérios. E por que eles são assuntos mais sérios, mais delicados? Porque eles requerem um quórum maior de aprovação. Tá? O parágrafo único dá um pouco dessa visão, dizendo que vai dispor sobre elaboração, redação, alteração, consolidação das leis. Então, existem pontos chaves que na Constituição Federal ela resolveu dizer, olha, isso aqui só por meio de lei complementar. Então, toda vez que um assunto da Constituição precisa ser regulado por lei complementar, significa que aquele assunto precisa de um quórum maior de votação. Beleza? Nós vamos ver mais à frente outras diferenças das leis complementares para as leis ordinárias. Mas o primeiro que você precisa ter aqui em mente é o quórum de aprovação. Tá? Leis delegadas. Gente, aqui o Congresso delega para o presidente a autoridade ou a legitimidade para legislar sobre algumas matérias através de uma lei delegada. As medidas provisórias são uma possibilidade que o próprio presidente tem de regulamentar um assunto antes que o Congresso analise aquela norma, se ela é interessante ou não. Então, a medida provisória ela dá poder para o presidente regulamentar de imediato um assunto quando for importante para ele, sem precisar esperar o Congresso aprovar. Os decretos legislativos e as resoluções, nós temos aqui duas espécies normativas que são de utilização exclusiva do Congresso e das suas casas.
tá? O decreto legislativo, o Congresso utiliza para materializar as suas competências exclusivas que estão lá no artigo 49, e as resoluções, elas são utilizadas para regular as atividades internas da Casa Legislativa. Eu costumo dizer que o decreto legislativo ele tem um efeito para a sociedade, né? Enquanto as resoluções têm um efeito interno para cada Casa Legislativa. Tá? Então, fizemos aqui de uma forma bem geral e objetiva a diferenciação entre cada uma dessas espécies normativas. Mas o que eu queria mesmo que você guardasse é que emenda à Constituição, que altera a Constituição e tem estatura constitucional, é hierarquicamente superior às demais, e quando eu tiro a emenda e olho para as demais, entre elas não tem hierarquia. Lembra disso, que isso aqui é muito importante para a tua prova. Beleza? Agora, vamos entender os processos legislativos. Como eu disse para vocês, nós não analisaremos o processo legislativo dos decretos legislativos nem das resoluções, porque a Constituição não falou nada. E o nosso objetivo aqui não é estudar o regimento interno, tá? Que seria um estudo um pouco mais além. Aqui o nosso foco precisamos entender como é que funciona o processo legislativo das normas reguladas na Constituição, porque é o que vai cair na prova de constitucional. É isso. Então vamos lá. Existem 3 tipos de processo legislativo e nosso estudo vai utilizar esses 3 tipos. Nós temos o processo legislativo ordinário, que é o processo legislativo utilizado para a aprovação de leis ordinárias. Temos o processo legislativo sumário, que é o regime de emergência, né? Aquele rito mais específico quando quer aprovar uma lei em regime de urgência. Então eu costumo dizer que o processo legislativo sumário é o ordinário, só que tem um prazo para que ele possa acontecer. E temos o processo legislativo especial, que é um processo legislativo utilizado para as demais espécies normativas. Então, lei ordinária é processo ordinário. Processo especial, o sumário é o ordinário com prazo. O especial, então, serve para lei complementar, medida provisória, emenda à Constituição, decreto legislativo e resolução de lei delegada. Então, todas as outras espécies normativas têm um processo legislativo próprio. Tá bom? Vamos começar com o mais sensível, mais delicado e talvez aí o mais importante para a tua prova, que é o processo legislativo ordinário, que, como eu disse para vocês, é o processo utilizado para aprovação de leis ordinárias. Abrindo um parênteses com uma observação muito importante aqui. O processo de aprovação de leis complementares, ele é classificado como um processo especial porque ele tem um quórum especial. Só que, gente, é a mesma coisa, com exceção do quórum, do processo ordinário. Então, nós vamos aprender como é que faz uma lei complementar junto com a lei ordinária. Nós vamos estudar, então, o processo de aprovação de leis complementares aqui, no processo legislativo ordinário, apesar de ele ser um processo especial. Porque a única diferença que nós teremos aqui dentro do procedimento é no quórum de aprovação. Então, quando nós chegarmos no quórum, eu vou lembrar você, falar assim, é aqui que a lei complementar e a lei ordinária são diferentes. O resto é tudo igual. Tá bom? Então, nós vamos aproveitar essa explicação do processo legislativo ordinário para mostrar para vocês como é que faz também uma lei complementar. Existem 3 fases que consiste o processo legislativo ordinário. Nós teremos uma primeira fase chamada de fase introdutória. Depois nós teremos a fase constitutiva. E por último, a chamada fase complementar. Então, basicamente, o processo legislativo, o processo de criação de uma lei ordinária segue essas três fases. Fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. A fase introdutória é a fase inicial, é a fase onde nós saberemos quem pode propor o projeto de lei, ou seja, é a fase consiste a fase da iniciativa. Aqui nós vamos aprender quem detém a legitimidade para propor a criação de lei, quem tem iniciativa. A fase constitutiva ela é composta de 3 momentos.
E é exatamente nessa fase em que o projeto de lei é elaborado. A lei é elaborada, o grosso dela é na fase constitutiva. A fase constitutiva, então, tem o momento da discussão, tem o momento da votação e teremos o momento da sanção ou do veto. Então, basicamente, nós temos 3 momentos dentro da fase constitutiva aqui. Quando acaba a fase constitutiva, gente, nós temos uma lei pronta. Tá? Só que para esta lei ser aplicável, para ela se tornar conhecida, ela precisa passar ainda por 2 momentos que consistem essa fase complementar. Então, a fase complementar ela é composta da promulgação e, por último, a publicação. Pronto, queridos. Quer fazer uma lei? É só seguir essas 3 fases aí. Essas 3 fases. Fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. Tá? A fase introdutória é a fase da iniciativa, é onde o processo legislativo inicia. A fase constitutiva é a fase em que o projeto de lei é elaborado, né? Onde ele tem ali a sua discussão. E a fase complementar é o aperfeiçoamento, concorre a promulgação e publicação. Pronto, é isso aqui. Isso é o processo legislativo ordinário. Nossa, Daniel, então quer dizer que é só saber isso aqui que está feito para a prova? Não, gente, pegadinha do malandro, né? Não é pegadinha do malandro, não. Porque o bicho começa a pegar a partir de agora. Isso aqui é só um esqueletozinho para você ter uma visão panorâmica de como o bagulho acontece. Por quê? As questões de prova não vêm daqui. As questões de prova vêm dentro de cada um desses momentos, em cada uma dessas fases. É o que a gente vai fazer agora. Vamos mergulhar dentro do processo legislativo. Por isso, se o seu celular ainda está ligado, bizonho, você é um vacilão, né? Desliga essa porra aí e presta atenção. Se a sua porta está meio aberta ali, né, para você ouvir o filme, a novela está passando, esquece, não dá mais. Essa parte precisa de muita atenção. Sob pena de você ter que fazer retrabalho. E retrabalho é perda de tempo, né, gente? Vamos lá. Ó, começando com a fase introdutória. Vamos entender agora, vamos aprender quem que pode propor a criação de lei no Brasil. É isso, o artigo 61 traz essa resposta. Ele diz assim, ó, a iniciativa das leis complementares e leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, basicamente, nós temos aqui, dentro do processo legislativo ordinário, este rol de legitimados. Estes podem propor a criação de leis no Brasil. Ponto? O que você tem que fazer com uma lista como essa, gente? Decorar, né? Você tem que ter aí a capacidade de memorizar, porque ela é super importante, tá? Então, membro ou comissão. Veja, membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Pode parecer redundante falar Câmara, Senado e Congresso, né? Mas quando a gente pensa em comissão, pode ser uma comissão mista do Congresso, composta tanto de deputados quanto de senadores. Por isso que ele menciona isso, tá? Presidente da República, então ele pode propor a criação de lei, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, gente. Tribunais superiores é o STJ, o TST, o TSE e o STM. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, o TST é o Tribunal Superior do Trabalho e o STM, Superior Tribunal Militar. É essa galera que pode propor, tá? Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. E o cidadão, gente, nós temos no Brasil a possibilidade da propositura de um projeto de lei de iniciativa popular que é proposto pelo cidadão. Tá? Vamos agora aprofundar um pouco nesse debate aqui, principalmente trazendo algumas iniciativas, algumas regras específicas para esses legitimados. Ó, primeiro, existem matérias que só o presidente da República pode propor projeto de lei. Chamamos isso de iniciativa privativa do presidente. A lista está no parágrafo 1º. Memoriza, porque a Fundatec já perguntou isso aqui mais de uma vez em prova. Tá? Então, são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso 1, fixe ou modifique o efetivo das Forças Armadas. A gente falou de Forças Armadas, o presidente aqui tem a iniciativa. 2. Disponham sobre, atenção nos temas,
Criação de cargos, funções, empregos públicos da administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Tá? Então, vai mexer com o servidor público, cara, iniciativa do presidente. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, iniciativa privativa do presidente. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, tudo iniciativa privativa do presidente. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Gente, aqui nós temos também a iniciativa privativa do presidente, só que temos uma observação a ser feita. Vamos lá. Lembra que dentro dos legitimados nós tínhamos o Procurador-Geral da República? Ele é o chefe do Ministério Público da União. E ele tem a legitimidade de propor a criação de lei também. Então, gente, quando se trata da estrutura do Ministério Público, o chefe do Ministério Público também pode propor a criação de lei, porque o Ministério Público é uma instituição autônoma aos poderes. Então, parte da sua autonomia é essa legitimidade que ele tem de propor lei sobre a sua estrutura. O mesmo vai acontecer, gente, com a Defensoria Pública da União. E a Defensoria Pública da União é mais curioso, porque em relação ao Ministério Público, você tem o PGR que está ali, né, na lista de legitimados, a Defensoria Pública não. Gente, mas a Defensoria Pública da União, como instituição autônoma que ela também pode propor criação de lei, ela tem a iniciativa para propor a sua própria lei orçamentária. Então, Ministério Público e Defensoria Pública da União têm legitimidade de propor criação de lei acerca da sua própria estrutura. Ora, se eles têm legitimidade para propor lei acerca da sua própria estrutura, e a Constituição falou que aqui é iniciativa privativa do presidente da República, então nós vamos aqui mudar um pouco essa interpretação para uma iniciativa compartilhada, concorrente. Podemos dizer então que aqui uma concorrência nessa iniciativa, que vai ser entre o presidente da República, o Ministério Público, ou entre o presidente da República e a Defensoria Pública da União. Tá? Guarda isso aqui, que isso aqui é muito importante para a tua prova. Seria uma questão um pouco mais complexa, ou que vá além do texto constitucional. Né? Além disso, que dispõe sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84.6, e que dispõe sobre militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Como eu disse para vocês lá atrás, falou de Forças Armadas, é o presidente o legitimado para propor projetos de lei. Tá? Essa lista, gente, 61, parágrafo 1º, tem que memorizar porque ela cai muito em prova. Beleza? Outra observação ainda na iniciativa, gente, parágrafo 2º do artigo 61. O parágrafo 2º, ele traz as regras, os parâmetros para a chamada iniciativa popular ou projeto de lei proposto por cidadãos. Ele diz assim, ó, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Então, memoriza quais os requisitos de um projeto de lei de iniciativa popular. 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação, e em cada estado tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Repita, 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 até você nunca mais esquecer isso aqui. Porque é uma ótima questão para ser cobrado na sua prova. Beleza? Quando a gente fala ali da legitimidade do Poder Judiciário, no caso o STF, os tribunais superiores, geralmente legitimidade orçamentária, né, porque são órgãos do Poder Judiciário, mas também a legitimidade para propor projetos de lei sobre a sua própria estrutura, organização. Tá? Isso faz parte da sua legitimidade. E quando a gente falar do Poder Judiciário lá na frente, a gente vai entender um pouco mais como é que essa legitimidade dele é exercida. Feitas essas considerações específicas ali sobre os legitimados, agora o bagulho fica sério, gente. Eu fiz esse esqueminha aqui para você ter uma visão ampla do processo legislativo ordinário e eu vou descascar isso aqui, né? Nós vamos analisar parte por parte deste esqueminha que eu preparei para vocês, tá bom? Aqui você tem uma visão total
fundamental do processo legislativo ordinário, desde a iniciativa até a publicação, que é a última fase, né? O último momento da última fase. A partir dali sai a lei e a lei vai ser exigida. Então, vamos agora mergulhar em cada um desses momentos. Preste muita atenção, porque aqui tem muita informação, tá? E aqui, gente, ó, eu não vou ficar lendo o texto constitucional enquanto a gente estiver fazendo essa análise. Mas fica como dever de casa depois, porque depois, quando você for ler, do artigo 59 até o 69, você vai identificar muitas coisas que eu vou falar aqui. Tá bom? Então, o texto constitucional você vai ler como dever de casa, e aqui a gente vai agora para a prática da criação de lei, porque eu quero que você compreenda. Porque assim, na minha experiência como concurseiro, como professor, se você compreender a dinâmica do processo legislativo, você não vai perder questões de prova. Então, vem comigo. Nós vamos começar primeiro aqui na iniciativa, tá? A gente acabou de ver quem tem iniciativa, quem são os legitimados, né? Então, só repetindo. Membro, comissão da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República e o cidadão. Pronto. Essa galera tem iniciativa. Significa dizer que qualquer um desses pode propor um projeto de lei. Tá bom? Gente, só que tem um detalhe. O presidente, por exemplo, ele não é legislador. Então, quando ele propõe um projeto de lei, ele tem que levar lá no Congresso. Não é isso? Mesma coisa vai acontecer com o cidadão, com o STF. A pergunta que fica aqui agora é: se o Congresso tem duas casas, que é a Câmara e o Senado Federal, qual casa eu tenho que levar o projeto de lei quando eu fizer a minha proposta, vou apresentar? Ou seja, se o presidente chegar lá no Congresso, ele vai para qual prédio? Da direita ou da esquerda? Ele entra na Câmara ou ele entra no Senado Federal? Essa é a questão que a gente vai buscar responder agora. Por quê? Porque existe a casa certa para cada um entrar. Não é bagunçado, não é tipo assim, unidunité, hoje eu vou escolher este daqui e apresento o projeto de lei. Não. A casa será definida pelo legitimado. Isso aqui que é importante. Cada legitimado tem uma casa específica onde ele pode propor o projeto de lei. E você precisa, a partir de agora, entender qual que é a casa de acordo com um desses legitimados. Tá bom? Existe uma regra. A regra é a Câmara. Ou seja, em regra, o projeto de lei é proposto na Câmara. Isso significa dizer que na maioria dos casos, se é regra, né, gente? Toda boa regra no direito tem exceção. Mas na maioria dos casos, a proposta será feita primeiro na Câmara. Tá bom? Como essa é a regra, nós temos exceções. 3 casos apenas, a proposta começa no Senado. Então, eu prefiro decorar com você a exceção, porque aquilo que não foi exceção é a regra, e a regra é que começa na Câmara. Tudo bem? Então, atenção para as 3 hipóteses em que o processo legislativo começa no Senado. É super difícil, gente, por isso você tem que prestar muita atenção. Bom, primeira sessão, o projeto de lei será apresentado no Senado se ele for proposto por um senador. Nossa, Daniel, muito foda, muito difícil. Eu jamais imaginaria que se um senador propõe um projeto de lei, ele tem que propor no Senado. Foda, né? Gente, é óbvio. O senador está na casa, a casa é legislativa, para que ele tem que ir lá na Câmara propor, não é verdade? Então, primeira exceção, se o projeto de lei for proposto por um senador. Segunda exceção, gente, tão difícil quanto a primeira. Se o projeto de lei for proposto por uma comissão do Senado. Óbvio! A comissão também está no Senado. O Senado é casa legislativa, então propõe a lei mesmo. Ó, já temos 2 exceções dificílimas, né? O projeto de lei começa no Senado quando for proposto por um senador e quando for proposto por uma comissão do Senado. Perfeito? Gente, a terceira exceção, essa é um pouco mais complicada de verdade, não é pegadinha não, tá? A terceira exceção, redobre a sua atenção. A terceira exceção é quando o projeto de lei for proposto por uma comissão mista do Congresso Nacional. Uma comissão mista do Congresso ela é composta tanto de deputados quanto de senadores. O regimento interno do Congresso diz o seguinte: quando for um projeto de lei proposto por uma comissão mista, então uma vez propõe na Câmara, outra no Senado. Eles vão alternando. Como tem deputado e senador, cada um vai ter o direito de propor
na sua própria casa. Entendeu? Ora, se eu tenho a possibilidade de propor uma vez na Câmara e outra no Senado, então nasce aqui uma terceira exceção. Eventualmente, a comissão mista vai propor o projeto de lei no Senado, sempre alternada com a Câmara. Percebeu? Então, temos apenas 3 hipóteses, repetindo, em que o projeto de lei começa no Senado. Primeira exceção, se ele for proposto por um senador. Segunda exceção, se ele for proposto por uma comissão mista do Senado, ou por uma comissão do Senado. Terceira exceção, se ele for proposto por uma comissão mista do Congresso, lembrando que neste caso é de forma alternada. Uma vez começa na Câmara, outra vez começa no Senado. Todos os outros legitimados vão propor aonde? Na Câmara. Então, se o presidente vai propor, Câmara. Cidadão, Câmara. Tribuno, Câmara. Pronto, o resto é na Câmara. Tá? Com exceção desses 3 casos que são no Senado. Todos os outros são na Câmara dos Deputados. Fechou? Você precisa entender isso, porque agora nós precisamos sair da iniciativa e entrar na fase constitutiva. A fase constitutiva, ela ocorre no Congresso Nacional. E eu que já quero acreditar que você já entendeu que o cara chegou lá, o legitimado, e propôs, bateu lá no Congresso, pronto, e propôs o projeto de lei. Agora nós vamos analisar como essa lei será construída no Congresso Nacional. Tá bom? Ou seja, saímos aqui da fase da iniciativa e entramos agora na fase constitutiva. Nós vamos analisar esta parte aqui. Tá? Esta parte aqui que nós vamos analisar agora. A fase constitutiva, compostas de discussão, votação e da sanção. Tá bom? Queridos, vamos lá. Quando o legitimado propõe um projeto de lei, ele chega lá no Congresso para apresentar. E aí ele tem que chegar em uma das 2 casas. Já vimos que a casa que ele chega está relacionada à pessoa, né, à autoridade que está propondo. Tá? Como o Congresso tem 2 casas, dentro do processo legislativo nós vamos chamar essas 2 casas de casa iniciadora e casa revisora. Tá? Gente, bem simples. A casa iniciadora é a casa onde inicia o processo legislativo. A casa revisora é a casa onde o processo legislativo é revisado. Como nós já vimos, a casa iniciadora pode ser qualquer uma das 2, pode ser Câmara e pode ser o Senado. Em regra, a Câmara, e naquelas 13 sessões que eu expliquei para vocês, será o Senado. Tá bom? Toda vez que a Câmara for casa iniciadora, o Senado vai ser a casa revisora. Toda vez que o Senado for casa iniciadora, a Câmara será a casa revisora. Simples assim. Perfeito? Tudo bem até aqui? Tá. Vamos então trabalhar com os termos casa iniciadora, casa revisora, porque você sabe que qualquer uma das casas poderá ser qualquer uma das 2, a depender de quem está propondo o projeto de lei, e nós já explicamos isso. E agora você já sabe quem será quem em cada caso. Proposto o projeto de lei, chega então na primeira casa que vai analisar, que é a casa iniciadora. Tá? Gente, quando chega na casa iniciadora, este projeto de lei ele vai passar por 3 momentos. Esses momentos são os momentos de discussão e votação. Então ocorre discussão e votação dentro da casa iniciadora na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões temáticas e no plenário, que é onde aquele projeto de lei será decidido o seu rumo, o seu fim. Tá bom? Então, casa iniciadora, discussão e votação. CCJ, comissão temática e plenário. Ok? Gente, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma casa permanente, essa é uma comissão permanente das casas legislativas, que tem um papel crucial. E qual é o papel da CCJ? Fazer um controle de constitucionalidade daquele projeto de lei. Então, basicamente, a CCJ faz o quê, gente? Vê se aquele projeto de lei que está sendo apresentado é compatível com a Constituição. Abrindo um parênteses aqui para uma informação interessante. Aqui, nós temos o primeiro momentinho de controle de constitucionalidade sendo realizado prévio, porque antes da lei existir, e de forma política, porque ele está sendo realizado por um órgão político. Ok? Então,
Controle de constitucionalidade. A CCJ, quando ela analisar esse projeto de lei, ela vai emitir um parecer. Queridos, o parecer emitido pela CCJ vincula a casa. Ele é vinculativo. Ou seja, é obrigado a seguir esse parecer. Significa dizer que se a CCJ disser que aquele projeto de lei é inconstitucional, o projeto de lei simplesmente não prossegue. Ele deve ser arquivado. Se a CCJ decidir que o projeto de lei é constitucional, significa que o projeto pode prosseguir. Tá? Então, a CCJ emite um parecer de natureza terminativa. Beleza? Saiu da CCJ, passa por comissões temáticas. Gente, comissão temática são temas variados, depende do interesse da comissão, depende da matéria. Então, podem criar várias comissões temáticas dentro da Casa Legislativa. Por exemplo, pode ter uma comissão de orçamento para ver a viabilidade financeira daquele projeto, pode ser uma comissão de prerrogativas de servidores, pode ser uma comissão, sei lá, de qualquer área. Tipo assim, as comissões temáticas têm temas, e se ela achar interessante analisar aquele projeto de lei que está tramitando na casa, ela vai lá e analisa. Só que, diferentemente da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão temática ela também vai emitir um parecer, mas o parecer dela não vincula. É um parecer que não é terminativo. O parecer da comissão temática é meramente opinativo. Então a comissão temática pode dizer assim, olha, esse projeto de lei é uma merda, e simplesmente a galera cagar para esse projeto, para esse parecer e aprovar o projeto de lei, não tem problema, tá bom? A comissão temática ela está ali apenas para dar um norte, né? Tipo abastecer ou fortalecer a perspectiva daquele projeto de lei. Tá bom? Gente, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e passou pela comissão temática, veja, nós estamos aqui, né? Passou pela CCJ, passou pela comissão temática, chegamos então agora no plenário. No plenário é onde a vida daquele projeto de lei vai ser decidida. Gente, aqui a gente precisa abrir um parênteses grandão para explicar para vocês uma coisa muito importante sobre a aprovação de projetos de lei, que é o quórum necessário para aprovação. Ora, nós estamos discutindo o projeto de lei numa casa do Poder Legislativo, que é um órgão colegiado, porque é composto de muitas pessoas. A aprovação ou não de um projeto de lei na Câmara ou no Senado depende de um quórum de votação. Tá? O quórum de votação é o mínimo necessário para a aprovação daquele projeto de lei. Beleza? Então eu quero explicar para você agora quais os tipos de quórum que nós vamos encontrar dentro da Constituição Federal. Preste atenção comigo aqui, ó. Já sabemos que o quórum é a quantidade de votos para aprovar aquele projeto de lei. Tá? Primeiro quórum que nós vamos encontrar, gente, é o da chamada maioria absoluta, que está aqui nesse quadradinho aqui. Ó. Primeiro quórum, maioria absoluta. Maioria absoluta, gente, é a maioria dos membros. Abrindo um parêntese dentro do parêntese, gente. Toda vez que a gente fala de maioria, qualquer vez na nossa vida, no dia a dia, a gente falou de maioria. A gente pensa em quê? A maioria, o povo, o conhecimento popular, ordinário de maioria, as pessoas geralmente associam a maioria a 50% mais um, não é verdade? Isso é o típico, a maioria das pessoas pensam assim. Só que em processo legislativo, pensar assim pode levar você a errar uma questão da prova. Por quê? Porque é muito fácil você pensar em 50% mais um quando você tem um número par. Tipo, qual a maioria de 50? 50% mais um. 50% 25 mais um, 26. Pronto, não tem problema. Só que quando você tem números ímpares, como é que você calcula a maioria? Que é exatamente o caso da Câmara e do Senado. A Câmara tem 503, o Senado tem 81. Número ímpar, como é que você calcula a maioria se eu pensar em 50% mais um? Entendeu? Então, gente, cuidado. Eu quero ensinar você agora a calcular as maiorias para você não errar nenhuma questão de prova, tá? E eu vou te explicar o porquê fazendo o cálculo errado e depois a gente fazendo o cálculo certo, tá? Primeiro aqui o exemplo do cálculo errado, 50% mais 1. Vamos pensar então na maioria absoluta do Senado. Popularmente as pessoas diriam, é 50% mais 1. Tá bom, então o Senado tem 81 membros, 50% de 81 é 40,5, mais 1 vai dar 41,5.
Gente, quando eu pego um número quebrado desse, 41,5, eu automaticamente faço o quê? Arredondo para cima. Essa é cultura nossa. Então eu jogo para 42, não é verdade? Pois é. Já vi questão de prova perguntando exatamente assim, a maioria absoluta do Senado é? Letra A, 42. Letra B, 41. A galera que pensa da forma popular vai no 42 e erra. Porque a maioria absoluta do Senado não é 42, é 41. Tá, Daniel, e como é que eu chego no número 41? Agora você vai aprender a calcular da forma correta. Maioria, pensando aqui no nosso direito, é o primeiro número inteiro após a metade. Anota aí. Ao invés de você falar 50% mais 1, é o primeiro número inteiro após a metade. Beleza? 50% mais 1, deixa para o concorrente. Você, que estuda comigo aqui no GG, primeiro número inteiro após a metade. Vamos refazer o cálculo agora. Senado, 81 membros. Maioria absoluta do Senado, primeiro número inteiro após a metade dos membros. Qual que é a metade de 81? 40,5. Primeiro número inteiro após a metade, 41. Percebeu a diferença? Então, gente, parece uma coisa idiota, né? Vale o teu cargo. Será que é tão idiota assim? Não é. Então, a partir de hoje, para calcular a maioria, pense primeiro número inteiro após a metade. Fechou? Tranquilo? Matamos aqui? Pronto. Então, fecha esse parênteses pequenininho para te explicar como é que calcula a maioria. Voltamos ao parênteses maior, que é para a gente ver os coros que nós temos. Então, o primeiro coro é a maioria absoluta dos membros. Gente, primeiro número inteiro após a metade dos membros. Toda vez que a gente pensa em maioria absoluta, ela sempre será dos membros. Significa dizer que é sempre o mesmo número, porque a quantidade de membros é a mesma. Então, a maioria absoluta do Senado é 41. Por quê? Porque é sempre o mesmo número. Tá bom? Então, maioria absoluta do Senado, primeiro coro. Para que serve a maioria absoluta, gente? A maioria absoluta dos membros serve para, primeiro, iniciar qualquer deliberação na Casa Legislativa. Ou seja, não tem como iniciar qualquer votação se não tiver presente pelo menos a maioria absoluta dos membros. Então, está lá reunido lá o Senado. Que a primeira coisa que o presidente faz? Deixa eu ver se tem 41 senadores presentes. Porque se não tiver, não adianta. Eu não posso deliberar, eu não posso debater, eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar. Entendeu? Então, primeiro quórum aqui, maioria absoluta, serve para deliberações nas casas legislativas. É o quórum necessário para deliberar. Precisa ter pelo menos a maioria absoluta para iniciar qualquer discussão. E a segunda utilidade da maioria absoluta, gente, aparece aqui, ó, nesse terceiro exemplo. É o quórum necessário para aprovar uma lei complementar. Então, toda vez que tiver uma lei complementar sendo debatida na Casa Legislativa, para aprovar ela, eu preciso do voto da maioria absoluta dos membros. Tá bom? O segundo quórum que nós vamos ver aqui é a maioria simples ou relativa. E toda vez que eu falar maioria simples ou relativa, é sempre dos presentes. Maioria simples ou relativa, dos presentes. Maioria absoluta é dos membros. Maioria simples ou relativa é dos presentes. O que significa dizer que vai sempre depender da quantidade de gente que está lá. Então, ela varia a depender dos presentes. Tá bom? Então, maioria simples ou relativa é a maioria dos presentes. Perfeito? Se eu tenho 41 senadores presentes na sessão. 41 senadores presentes na sessão. Quantos votos eu preciso para aprovar uma lei complementar? Os 41. Porque o mesmo quórum de deliberação é o quórum necessário para aprovar uma lei complementar. Beleza? Agora, se nós quisermos aprovar uma lei ordinária, eu preciso ter apenas a maioria relativa dos presentes. Ou seja, se eu tenho a maioria absoluta presente na casa,
eu preciso da maioria relativa, então eu pego o primeiro número inteiro após a metade daqueles que estão presentes. Ora, se eu tenho 41 presentes, então eu pego a metade, que é 20,5, primeiro número inteiro, 21. A maioria relativa de 41 é 21, porque vai ser a maioria dos presentes, entendeu? Se eu tenho 41 presentes, 21 vai ser a quantidade de votos necessária para aprovar uma lei ordinária, porque a maioria relativa ou simples é exatamente a maioria necessária para aprovar uma lei ordinária. Grave isso aqui, porque isso aqui é top para a prova. E o outro quórum que vai aparecer para a gente aqui é o da maioria qualificada, gente. Maioria qualificada é qualquer maioria que vá além da maioria absoluta, como, por exemplo, eu citei aqui, a maioria para aprovar uma emenda à Constituição. É uma maioria qualificada, 3/5 dos membros. Maioria qualificada são maiorias que exigem acima da maioria absoluta. 3/5 dos membros para aprovar uma emenda à Constituição. Ou 2/3, que é o quórum necessário para aprovar o impeachment do presidente da República, ou mesmo condenar ele no Senado. Então, maioria qualificada são maiorias acima da maioria absoluta, tá bom? Ou seja, com esses 3 exemplos aqui, 3 maiorias, você já mata as questões de prova. Maioria simples ou relativa é a maioria dos presentes, maioria absoluta é a maioria dos membros, maioria qualificada é um quórum acima, que geralmente vem representado por um número fracionário, né? 2/3, 3/5. Então é um quórum acima da maioria absoluta. Lembre-se disso, que isso aqui é muito legal para a prova. Beleza? Fechamos então esse parênteses aqui dos quórums. Voltamos agora para o plenário. Gente, no plenário é onde a vida do projeto de lei vai decidir, né? Chegou no plenário. Esse projeto de lei pode acontecer o que com ele, gente? Aqui em cima. Ou este projeto de lei será aprovado, e se ele for aprovado, ele vai para a casa revisora, ou esse projeto de lei pode ser rejeitado. Gente, o projeto de lei na casa iniciadora, ele pode ser aprovado ou ele pode ser rejeitado. Toda vez que o projeto de lei for aprovado, ele segue para a casa revisora. Toda vez que o projeto de lei for rejeitado, gente, ele deve ser arquivado. Anota aí. Se um projeto de lei for rejeitado e for arquivado, vai incidir sobre ele um princípio chamado princípio da irrepetibilidade relativa. Princípio da irrepetibilidade relativa. Princípio da irrepetibilidade relativa. Tá aqui, ele foi rejeitado, ele é arquivado e incide o princípio da irrepetibilidade relativa. O que significa o princípio da irrepetibilidade relativa? Projeto de lei arquivado é irrepetível, salvo em um caso. Irrepetível, relativo. Irrepetível, salvo em um caso. Tá? Projeto de lei é irrepetível dentro da mesma sessão legislativa. Lembra quando nós falamos dos momentos de trabalho dentro da Casa Legislativa? A legislatura é 4 anos, sessão legislativa é cada período de 1 ano. Então, o princípio da irrepetibilidade relativa diz que se o projeto de lei for arquivado, ele é irrepetível dentro da sessão legislativa. 1 ano. Exemplo, estamos no ano de 2023. O projeto de lei é apresentado em janeiro de 2023. Ele é... Janeiro não, vou colocar março de 2023, porque janeiro eles estão de férias. Março de 2023. O projeto de lei é rejeitado. Portanto, arquivado. Significa dizer que, em regra, ele só pode ser reapresentado novamente em 2024. É isso. Por que em regra? Porque tem uma exceção. Essa exceção, gente, que é o que dá essa característica da relativa, né? A exceção é se ele for desarquivado pelo voto da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas. Então, atenção. Projeto de lei rejeitado é arquivado. Aplica-se sobre ele o princípio da irrepetibilidade relativa. Significa dizer que ele é irrepetível dentro da mesma sessão legislativa, salvo se o pedido de desarquivamento for assinado pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas. Entendeu? O princípio da irrepetibilidade relativa é isso. Ele é irrepetível com uma exceção. É importante você guardar essa informação porque vai ter processo legislativo que é irrepetibilidade absoluta, ou seja, não tem exceção.
Aqui tem exceção. Aqui no projeto de lei apenas vai ter exceção. Por isso, irrepetibilidade relativa. Tá bom? Não me interessa projeto de lei arquivado, porque o que me interessa é o que vai acontecer daqui para frente. Então o projeto de lei tem que ter sido aprovado. O projeto de lei aprovado segue para a casa revisora. Gente, o que acontece na casa revisora? Discussão e votação. Na CCJ, com as mesmas observações que eu já fiz. Comissão temática, com as mesmas observações que eu já fiz. Plenário, aqui muda um pouco. Quando o projeto de lei ele chega no plenário da casa revisora, ele tem 3 possibilidades de avançar. Na casa iniciadora eram 2 apenas, ou ele era aprovado ou ele era rejeitado. Na casa revisora, gente, o projeto chega no plenário e ele pode, primeiro, ser aprovado sem emenda. Aprovado sem emenda. Aprovado sem emenda. Aprovado sem emenda significa que a casa revisora olhou o projeto e falou assim, lindo, maravilhoso, do jeitinho que eu tinha imaginado, e manda direto para a sanção ou veto. Passa direitinho. Ou seja, todo mundo já recebeu a sua emenda parlamentar, todo mundo já recebeu o seu dinheiro, está tudo aprovadinho, tudo acertadinho politicamente, chegou na casa iniciadora, passou do jeito que veio, rapidinho. Beleza? Isso é aprovado sem emenda, tá bom? Mas existem 2 outras possibilidades. Ele pode ser rejeitado, do mesmo jeito que ocorreu na casa iniciadora, ele pode ser rejeitado. Se ele for rejeitado, ele é arquivado. Se ele for arquivado, irrepetibilidade relativa. O que significa irrepetibilidade relativa mesmo? Ele não pode ser reapresentado dentro da mesma sessão legislativa, a não ser que ele seja reapresentado mediante a assinatura da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das 2 casas. Tá? Agora, qual que é a novidade na casa revisora, que seria a terceira possibilidade? É se o projeto de lei for aprovado com emendas. Projeto de lei aprovado com emendas significa que a casa revisora analisou, mas ela falou, gente, faltou uma florzinha aqui, um perfuminho aqui, um enfeitinho ali, e emendou. Se a casa revisora aprova com emendas, a Constituição manda o projeto de lei voltar para a casa iniciadora. E a casa iniciadora vai analisar as emendas. Mas, gente, agora você vai entender por que eles brigam para iniciar o processo legislativo. Quando a casa iniciadora analisa as emendas, se ela gostar das emendas, ela deixa as emendas e manda o projeto de lei direto para a sanção. Se a casa iniciadora não gostar das emendas feitas pela casa revisora, a casa iniciadora tira as emendas na cara dura, na cara de pau, tira as emendas e manda direto para a sanção. Ou seja, meu querido, se a casa iniciadora gostar ou não gostar, tanto faz. O projeto de lei sai direto da casa iniciadora e vai para a sanção. Não passa mais pela casa revisora. Isso revela uma nítida prevalência da casa iniciadora sobre a casa revisora. Veja, e cuidado. Eu não estou falando que tem hierarquia entre Câmara e Senado. Até porque a casa iniciadora pode ser tanto a Câmara quanto o Senado. O que eu estou falando é que existe uma prevalência entre a casa iniciadora e a casa revisora dentro do processo legislativo. Entendeu? Então, casa iniciadora tem prevalência. Ela decide se o projeto de lei vai para a sanção com a emenda ou sem emenda. Fechou? O que nos interessa a partir de agora? O projeto chegando na sanção ou veto. Porque aí eu chego no terceiro momento da fase constitutiva, tá? E ele chega na sanção ou veto se ele for aprovado sem emendas pela casa revisora ou se ele for aprovado, né, depois da aprovação com emendas, depois que ele passa pela casa iniciadora. Então, me importa agora o que vai acontecer aqui, ó. Gente, sanção ou veto é o terceiro momento da fase constitutiva. E esse momento é de atribuição do presidente da República. É ele que, no prazo de 15 dias úteis, deverá sancionar ou vetar. O que é sanção? Sanção é confirmação. Significa dizer que o presidente olhou e falou topzera, tudo conforme o planejado, e sanciona, ele aprova aquele projeto de lei. Anota. Quando o presidente sanciona o projeto de lei, o que acontece com ele, gente? Ele se transforma em lei.
Isso aqui é muito importante para a prova. O que marca a transformação de um projeto de lei em lei é a sanção do presidente. Perfeito? Então, o presidente sancionou, dentro do prazo de 15 dias úteis, o projeto de lei se transforma em uma lei e segue o teu curso para os outros momentos ali da fase constitutiva e da fase complementar. Porque esse aqui é o último momento da fase constitutiva. Agora, se o presidente da República olhou para aquele projeto de lei e falou assim, não tem nada a ver com aquilo que nós combinamos, eu vou vetar. Se o presidente vetar, aí, gente, ela não se transforma em lei. Quando o presidente veta, o projeto de lei volta para o Congresso que poderá derrubar o veto. Tá? Mas primeiro eu quero analisar um aspecto aqui da sanção. Falei para vocês que o presidente tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto de lei, beleza? Se nesses 15 dias úteis o presidente for lá e sancionar expressamente, ele olhou lá, eu sempre imagino que é um carimbão verde. Ele olhou aquele projeto de lei na mesa dele e falou assim, gente, é do jeito que eu queria, tá lindão, vou meter o carimbão verde aqui, ó, pá, e sanciona. Quando ele sanciona dessa forma, é a sanção expressa do projeto de lei. E o projeto de lei se transforma em uma lei, sanção expressa. Agora, gente, atenção. E se o presidente olhar, ele concorda, mas ele não fala nada, tal, ficou lá caladão lá naquele projeto, o projeto estava escondido no meio de um monte de outros projetos lá, o presidente não falou nada naqueles 15 dias. Gente, se o presidente não fala nada naqueles 15 dias, ocorre sanção tácita. O que é sanção tácita? Sanção tácita, quem cala, consente. O silêncio do presidente da República importa em sanção. Anota isso aí. O silêncio do presidente importa em sanção. Todas as vezes que o presidente da República ficar calado dentro do prazo de 15 dias úteis, ocorrerá a sanção tácita do projeto de lei. E ele se transformará em uma lei. Ou seja, nós podemos concluir que a sanção pode ser tanto expressa quanto tácita. A sanção pode ser expressa quanto tácita. Beleza? Agora vamos analisar o veto, porque o veto ele tem outras características que são interessantes. Eu já vi que o silêncio do presidente promove a sanção tácita. Agora, vamos imaginar que o presidente da República não gosta daquele projeto de lei. Ele tá putão com o projeto de lei. Fala assim, cara, não tem nada a ver com aquilo que eu queria. E ele fica calado, mas ele não concorda. Gente, tem como ocorrer o veto tácito? Não, gente, óbvio que não, porque o silêncio do presidente só pode gerar uma consequência jurídica. O silêncio do presidente sempre gerará a sanção tácita. Não existe veto tácito. O veto sempre deverá ser expresso. Anote isso aí. O veto sempre será expresso. E ele tem que ser expresso por quê, gente? Porque ele tem que ser motivado. Veto motivado, porque ao ser motivado, o Congresso Nacional, que vai ficar sabendo dos motivos do veto, poderá analisar aqueles motivos e pensar, vamos manter o veto ou vamos derrubar o veto? Sim, o Congresso pode derrubar o veto. Outra coisa sobre o veto importante, gente, o veto pode ser jurídico ou político. Veto jurídico, o presidente olha para aquele projeto de lei e fala assim, vou vetar porque isso aqui é inconstitucional. Temos então aqui mais um momento de controle de constitucionalidade, só que neste caso sendo realizado pelo presidente da República. Já tivemos controle de constitucionalidade na CCJ da Câmara, na CCJ do Senado e agora o presidente. E mesmo assim, gente, de vez em quando sai cada cagada inconstitucional, não é mesmo? Gente, o veto é jurídico, controle de constitucionalidade. E o veto político? Conveniência, oportunidade. O presidente veta por motivos políticos quando ele olhar para aquele projeto de lei e falar, cara, não curti. Esse projeto de lei aqui não é bom para a sociedade. Ele dá um veto político. Então, cuidado com isso aqui. E o veto, ele só pode ser superado pelo Congresso, tá, gente? Não pode haver revisão do veto pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque veto é prerrogativa do presidente. Está no seu rol de atribuições. Ele pode vetar, pronto e acabou. Tá? É prerrogativa do presidente. Então, cuidado com isso aqui é interessante. O que interessa para nós agora, gente? A sanção. Projeto de lei sancionado pelo presidente da República, ele vai agora para a promulgação. E aqui o que importa para nós agora é exatamente essa fase constitutiva. Então, a gente sai daqui, ó, acabou aqui, acabou essa fase aqui constitutiva, e vamos agora para a fase
complementar. Acabou a fase constitutiva e vamos agora para a fase complementar. Queridos, a fase complementar é esta aqui, promulgação até a publicação. A promulgação, em regra, é a atribuição do presidente da República. Ou seja, na prática, ele pegou o projeto de lei, analisou, sancionou. Ele sanciona e promulga. O que é promulgação, gente? A promulgação é um atestado de validade da norma. É tipo aquela síntese, gente, é isso que foi aprovado. É uma apresentação para o ordenamento jurídico. Veja, esta lei ainda não é conhecida da sociedade. Ela apenas integra o ordenamento jurídico a partir da promulgação. A promulgação, ela tem que ser feita em 48 horas pelo presidente da República. Se ele não fizer em 48 horas, a Constituição manda esta atribuição, ela passa a atribuição para o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não fizer em 48 horas, ela vai para o vice-presidente do Senado. Em regra, presidente da República. Excepcionalmente será do presidente do Senado ou do vice-presidente do Senado. A gente imagina que essas hipóteses em que o presidente não promulga, seria, por exemplo, no caso da derrubada do veto. Tipo, derrubou o veto, o presidente fica putão e fala assim, já que vocês derrubaram o veto, então eu não vou promulgar também não. Ele deixa o prazo passar e o presidente do Senado vai lá e promulga. Ou, no caso da sanção tácita, imagina, o presidente nem sancionou, então ele deixa o prazo passar, o próprio presidente do Senado vai lá e promulga. Tá bom? Promulgação tem que ser feita em 48 horas. Lembre-se disso aqui. E junto vem a publicação, gente. Uma vez promulgado, manda publicar. Publicar é tornar conhecido, tornar público, tornar conhecido a sociedade. Isso é feito nos diários oficiais, tá? E antigamente ainda fazia em jornais de grande circulação, mas hoje faz no diário oficial, publicado na internet também, já tem o efeito de tornar público. Em regra, é com a publicação que o projeto, que a lei será exigido da sociedade, a não ser que o momento de aplicação, o momento de exigência seja outro, e aí a própria lei vai informar isso lá. Pronto, temos uma lei. Bastante coisa, né? Talvez você tenha que assistir essa aula algumas vezes. Mas o mais importante aqui é que você entenda como funciona o processo legislativo ordinário. Lembrando que no processo legislativo ordinário nós também vimos a lei complementar, porque a lei complementar tem a diferença do quórum. É tudo igual, só o quórum é que muda aqui. Tá bom? Neste primeiro bloco gigantesco, ficamos por aqui. No próximo bloco a gente vai falar sobre os outros dois tipos de processo legislativo, que é o sumário e o especial. Espero vocês comigo.